Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Dinheiro, o seu melhor empregado. E antes de tudo, me chamo Hudson Berg e vamos conversar hoje sobre algo muito importante para a jornada de colocarmos o nosso dinheiro para trabalhar para nós. E esse ponto é essencial e não podemos colocar o nosso dinheiro para trabalhar para nós sem termos isso. Exatamente isso que iremos falar hoje. E o tema hoje do episódio Dinheiro, seu melhor empregado, é ativos. E o que podemos compreender sobre ativos? Vamos conversar sobre isso hoje. Por que ter ativos é importante? Vamos lá. É importante termos ativos pelo simples fato de que são eles que trazem o retorno sobre o nosso dinheiro investido, tá? E ao passo que investimos o nosso dinheiro em algo, é claro, obviamente, queremos retorno. Então, esse é o motivo porque é muito importante termos ativos, porque eles trazem esse retorno para nós. E esse retorno tem uma tendência a ser tanto de curto, médio e longo prazo, mas principalmente de médio a longo prazo. É principalmente o retorno mais esperado de médio a longo prazo quando compramos ativos geradores de renda, certo? Outro ponto importante é as pessoas confundem muito o que significa ativos. Sim, as pessoas confundem muito o que significam ativos. Sabe por quê? Porque as pessoas têm uma tendência a confundir ativos com passivos, sendo que ativos ele tem uma função, uma finalidade, e passivos ele tem uma outra função, uma outra finalidade. Então é importante termos a consciência dessa diferença do que é um ativo e do que é um passivo, para não nos confundirmos nessa nossa jornada, a qual venhamos a nos comprometer de comprarmos ativos geradores de renda, que venham nos trazer um retorno, que venham nos trazer um benefício financeiro no médio e a longo prazo, principalmente. Então, por isso que termos ativos é tão importante nessa jornada de colocarmos o nosso dinheiro para trabalharmos para nós mesmos, certo? E o que significa ativos? Para contextualizarmos aqui, ativos é tudo aquilo que, basicamente, direto ao ponto, de maneira objetiva e simples, é que coloca dinheiro no nosso bolso. A principal função do ativo, quando colocamos o nosso dinheiro lá, investimos o nosso dinheiro em um ativo, é que ele nos traga um retorno financeiro, é que ele retorne esse dinheiro multiplicando, trazendo mais dinheiro para o nosso bolso e assim, consequentemente, gerando um efeito bola de neve e, se possível, usando o fator principal dos juros compostos para multiplicar este dinheiro, ok? E qual é a diferença entre ativo e passivo? Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso. Um exemplo, quando eu compro de uma classe de ativos de fundos de investimento imobiliário ou ações, seja nacional, né, ou internacional. A tendência é que esses investimentos me tragam um retorno financeiro, certo? E esse retorno financeiro é o que nós chamamos de ativos. Ativos é tudo aquilo que trazem retorno financeiro, coloca dinheiro no nosso bolso. De modo objetivo e simples, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso, tá? Agora, passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Então, consequentemente, aquilo que eu falei lá no começo, as pessoas confundem muito o que é ativo e o que é passivo, justamente por causa disso, porque ativos colocam dinheiro no nosso bolso e passivos retiram dinheiro do nosso bolso. E tem pessoas que acham que casa, carro ou são ativos, mas na essência eles são considerados passivos. Claro, obviamente, você ter uma casa, um imóvel para um AP e colocar ele para ser alugado, ele vai te trazer um retorno financeiro. Mas, na maioria dos casos, não um retorno tão financeiramente bom ou razoável quanto um fundo de investimento imobiliário, se fôssemos comparar. Mas, a princípio, nós adquirimos um imóvel ou um automóvel, ele é considerado um passivo, certo? Mesmo que a gente possa usar eles para gerar algum tipo de renda,
mas propriamente eles são passivos, porque eles estão tirando dinheiro do nosso bolso com custos, certo? Já quando investimos em ativos, nós vamos ter custos muito menores, claro, obviamente, e um retorno financeiro muito maior. Por quê? Porque a tendência é que no médio e longo prazo, com o fator dos juros compostos, eles nos tragam esse retorno. Então as pessoas confundem muito ativos com passivos. E basicamente, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso e passivos é tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Certo? Então não podemos confundir as coisas. Mesmo que eu seja, um exemplo, eu faço um extra de Uber, eu estou usando o meu automóvel para levar e trazer pessoas em determinados lugares, elas estão me pagando, mas eu estou ali empenhando um esforço, eu estou ali empenhando um bem meu, se assim possível dizer, para gerar aquela renda, entendeu? Mesmo assim, eu estou tendo custos para manter aquele, aquele bem que eu estou usando, né, que é o automóvel, para gerar aquela renda. Então, isso é muito importante nós entendermos e compreendermos para não confundirmos os conceitos, certo? Mesmo que eu possa alugar um imóvel ou usar o meu automóvel para fazer um extra de Uber, por exemplo, né, nada contra, mas eu estou citando como exemplo, é que eles são considerados passivos e não ativos, certo? Então as pessoas confundem muito o que são ativos com passivos, ok, pessoal? E vamos falar aqui de outros pontos importantes, certo? E eu separei aqui outros pontos importantes e eu vou estar aqui conversando com vocês sobre esses pontos importantes, ok? Então, qual é o melhor momento para se ter ativos? O melhor momento para nós termos ativos é o momento que nós decidimos investirmos o nosso dinheiro, que é colocarmos o nosso dinheiro para trabalhar para nós mesmos. Esse é o principal momento que devemos ter ativos, porque são os ativos que vão fazer o nosso dinheiro trabalhar e multiplicar sem um esforço muito grande, sem um empenho mental ou físico ou de tempo muito grande. Por quê? Porque são ativos, é algo que já está gerando retorno e a gente está investindo o nosso dinheiro para obter este retorno para nós, entendeu? Comprando a parcela de algo, vamos citar um exemplo, comprando a parcela de um fundo de investimento imobiliário, tornando-se sócio de uma empresa, uma multinacional ou uma nacional, né, brasileira do nosso país que está operando em algum mercado, entendeu? Mas já está trazendo retorno financeiro e a gente compra uma parcela daquele negócio, tornando-se sócio e obtendo este retorno agora para nós. Por quê? Porque tornamos-se sócio. Então, consequentemente, vem esse retorno financeiro para nós, certo? Então, um dos principais momentos que podemos para se ter ativos é esse, quando decidimos colocar o nosso dinheiro para trabalhar para nós mesmos, quando passamos a ter uma organização financeira, que é um outro ponto que estaremos conversando em outros episódios, tá, dessa série, Dinheiro Trabalhando para Você, ok? Dinheiro, o seu melhor empregado, certo? Então vamos aqui agora nos focarmos em ativos, ok? E não perca os próximos episódios dessa série, Dinheiro, o seu melhor empregado, porque é colocando o nosso dinheiro para trabalhar para nós que assim gerará um potencial, entendeu, muito grande para nós, num médio a longo prazo, certo? Assim, e se eu não tiver ativos? O que que acontece? Qual é a consequência de eu não ter ativos? Então, assim, basicamente, no meu ponto de vista, pelo que eu sei e pelo que eu entendo, não termos ativos deixa bem clara a nossa situação financeira, que não temos ainda uma educação financeira tão firmada e, consequentemente, não sabemos o real significado de um ativo e a real importância de termos este ativo na nossa carteira de investimentos, ou darmos o pontapé inicial no mundo dos investimentos para, consequentemente, adquirirmos, né, comprarmos e termos ativos, possuirmos ativos, sabe? Então, no meu ponto de vista, esse é o principal fator. Se não termos ativos, isso acarreta sobre nós uma grande dependência do Estado,
uma grande dependência de terceiros para nos ajudarmos. Por quê? Porque nós não construímos uma carteira de investimento, nós não passamos a comprar ativos geradores de renda que venham nos trazer benefícios no médio e longo prazo. Então, consequentemente, nos tornamos mais dependentes de terceiros, de outras pessoas para nos ajudarmos em momentos que possa ser que mais precisemos de ajuda, porventura na terceira idade ou não, entende? Mas a maioria dos investidores, a maioria das pessoas que começam no mundo dos investimentos, elas querem construir uma renda passiva. E para construir assim uma renda passiva, é necessário termos ativos geradores de renda, que a gente coloque o nosso dinheiro para trabalhar para nós e ele nos retorne multiplicando, ok? E assim, quando Quando foi a primeira vez que eu comprei o meu primeiro ativo? É aqui outro ponto importante que eu anotei para conversarmos sobre isso. A primeira vez que eu comprei um ativo, se a memória não me engana, foi por volta de 2017 a 2018, né? Então, constantemente eu venho adquirindo ativos, porque a minha intenção é construir, no médio e longo prazo, uma carteira de ativos que possa me gerar retorno financeiro, né, equivalente ao meu custo de vida. Esse é um dos meus principais objetivos. E eu creio que é um dos principais objetivos da maioria dos investidores de médio a longo prazo, né? Que tem essa visão mais de sócio, que tem essa visão de adquirir uma parte de um negócio que já está rodando, que já está funcionando, que é lucrativo, que é rentável, que é sustentável a médio e longo prazo. Então, foi por volta de 2017, 2018 que eu comprei o meu primeiro ativo, se a memória não me engana, tá? Foi por volta de 2017 a 2018, ok? E o que eu vejo que mais as pessoas erram nisso, né? Entre ativos e passivos, e supostos ativos e supostos, né, investimentos. É que as pessoas têm uma grande tendência a confundir ativos com passivos, né? Como já foi comentado, e também achar que ativos ele tem uma grande tendência ou intenção de trazer um retorno no curto e curtíssimo prazo muito grande, sabe? E isso potencializa a nossa vulnerabilidade para sermos enganados, ok? Por quê? Porque quando nós temos uma tendência a sermos muito imediatistas, podemos confundir ativos que têm uma tendência a trazer retorno no médio a longo prazo num efeito bola de neve, juntamente com os juros compostos, muito vantajoso. Porém, quando não sabemos o real significado de um ativo, temos a tendência a acharmos que eu estou investindo em algo e já vou ter um retorno muito grande, muito avassalador, enorme, no curto e curtíssimo prazo, sendo que não é assim. A grande tendência ao adquirirmos ativos geradores de renda é que ele nos traga um benefício no médio e longo prazo, certo, pessoal? Isso é muito importante ficarmos atentos. Por quê? Porque o efeito bola de neve ele se dá principalmente pelo efeito do tempo de investimento. Então, quanto mais tempo temos investido o nosso dinheiro e estamos investindo o nosso dinheiro, consequentemente, mais ele gerará um acúmulo e, consequentemente, o efeito dos juros compostos trará um benefício muito grande, seja por valorização, né, do ativo ou pelo efeito de ele nos beneficiar com dividendos, com um pagamento mensal, ou semestral ou anual, entendeu? Daquilo que é nosso por direito por adquirirmos aquele ativo. Então, o maior benefício que podemos ter é esse no médio e longo prazo, não no curtíssimo prazo. Então, eu vejo que as pessoas mais erram nisso, nós seres humanos, né, erramos mais nisso, eu também já cometi esse erro, de querermos resultado muito no imediato, já na próxima semana, já no próximo mês, e resultados muito grandes,
grandiosos, estrondosos, que até alimentam o nosso ego para nós chegarmos talvez num terceiro, alguém mais próximo, e dizermos, ó, investi X e já tinha um retorno de 5, 3% ao mês. E isso, para quem tem um conhecimento básico de educação financeira, é muito avassalador. Você tem um retorno de 3 a 5% no mês em investimentos, investindo em ativos geradores de renda, é muito estrondoso, é muito fora da curva, sabe? Então é importante ficarmos atentos nisso, para não errarmos nisso, porque quando adquirimos ativos, estamos focando no médio e longo prazo, não no curto e curtíssimo prazo. No curto e curtíssimo prazo teremos retorno, mas não um retorno avassalador, estrondoso de 3, 5, 4, 6, 10% ao mês. Isso é uma ilusão. Se alguém te promete mais de 1% ao mês, desconfie com convicção de que isso é quase, porventura, assim para não dizer impossível, está tentando te enganar realmente, porque isso é muito avassalador, isso é muito estrondoso, 3% ao mês, 2%, 5% ao mês. Então é importante ficarmos atentos a isso, ok? Quanto tempo eu demorei para adquirir o meu primeiro ativo? Como eu não tinha nenhum método de investimento, eu estava iniciando em meados de 2017 a 2018, né? Então, como eu não tinha um método, o método Despertando o Investidor, que é o método que eu uso hoje para todo investimento que eu vou fazer, que eu vou adquirir, que eu pretendo fazer e analisar, eu uso o método. Eu uso um método. E o método que eu uso é o método Despertando o Investidor. Ok? E naquela época, em meados de 2017, 2018, eu não tinha esse método, o método Despertando o Investidor. Então eu demorei muito mais tempo para iniciar o meu primeiro investimento, a primeira compra de um ativo. Por quê? Porque me surgiram muitas dúvidas e incertezas, mesmo me dedicando muito a estudar e a aprender e aplicar. Entretanto, o excesso de informação também traz algumas inseguranças, porque você não conhece se realmente aquilo que você está aprendendo e vai aplicar funciona. Então, foi na base do acerto e do erro. E, consequentemente, vieram algumas frustrações, perdas, entre outras coisas. Entretanto, a partir do momento que eu comecei a desenvolver um método, o meu método Despertando o Investidor, eu me tornei muito mais confiante e muito mais seguro daquilo do que fazer e por onde fazer e como fazer, em qual momento fazer. Então, isso é importante ficarmos atentos, ok? Porque, como eu não tinha um método, me surgiram muitas incertezas. Mas a partir do momento que eu desenvolvi o método e comecei a aplicar o método e comecei a filtrar o que dava certo e o que não dava, foi um momento que eu comecei a ter essa constância nos investimentos, a ter objetivo, a ter um propósito maior, porque justamente isso, uma vez tendo o método, uma vez tendo o mapa do caminho para chegar no tesouro, você já fica muito mais confiante, porque você sabe quanto tempo, você sabe por onde, você sabe como, você sabe onde tem que parar, você sabe aonde tem que focar mais, você sabe aonde tem que iniciar mais pesado. Então foi assim que eu me desenvolvi nessa jornada, desde 2017 até o momento que você vê este vídeo, que você pode ver este vídeo em 2023, 2024, 2025. Não sei a data exatamente que você está vendo esse vídeo, mas até onde você está vendo esse vídeo. É assim que eu me comporto no mundo dos investimentos e eu uso o método Despertando o Investidor, que é o meu método que eu acabei desenvolvendo entre erros e acertos e fui filtrando e deixando somente os acertos, ok? Então, eu demorei muito tempo porque eu não tinha um método, eu não tinha uma bússola, eu não tinha um mapa, e hoje eu tenho. Então, consequentemente, fica muito mais fácil para mim saber por onde, como e quando, e o que fazer, o quando focar mais, o que não fazer, e assim por diante, ok?
De quanto em quanto tempo é recomendado ter ativos, sabe? E assim, no ponto de vista muito mais amplo, muito mais de médio a longo prazo, é importante a partir do momento que estamos organizados financeiramente e sabemos os nossos porquê, porque no método Despertando o Investidor eu entendi que a organização financeira é importante, mas não somente a organização financeira é importante, mas os porquês de eu estar me organizando financeiramente. E depois que eu comecei a aplicar o método Despertando o Investidor, tornou-se muito mais fácil a minha jornada, a minha caminhada. Por quê? Pelo simples fato que eu já sei o quando comprar, como comprar, o porquê comprar um ativo. Vamos pegar aqui um exemplo a título de conhecimento e de caráter informativo. A classe de ativos de fundos de investimento imobiliário. Eles têm uma tendência a nos trazer retorno mensalmente, conforme investimos, conforme aplicamos. Então, a partir do momento que eu desenvolvi o método Despertando o Investidor, tornou-se muito mais fácil eu saber o momento de comprar esse ativo ou não. O momento de eu comprar um fundo imobiliário ou não. O porquê eu comprar este fundo imobiliário X e não comprar aquele Y. Por que eu compraria o fundo de investimento imobiliário X e não o Y? Por qual motivo? Por qual razão? Eu tenho que ter uma razão, eu tenho que ter um motivo por eu estar comprando um ativo gerador de renda, certo? E para me saber este motivo, eu preciso saber os porquês, eu preciso saber o caminho. E quando eu não tinha o método, era tudo muito mais confuso, tudo muito mais um gasto de tempo e às vezes de dinheiro muito, muito grande. Por quê? Porque eu não sabia ao certo o que fazer. Hoje eu sei. Hoje eu tenho um método. Hoje eu tenho um caminho. Hoje eu tenho um mapa. Então torna-se muito mais fácil. E o que eu pratico é uma compra, eu tento ser constante. Então eu tento praticar a compra mensal. Independentemente às vezes do valor, porque dependendo do contexto de vida de cada um, pode ter o fulano X que tem a condição de comprar ativos no valor de 100, 200, 300 reais por mês, ao fulano Y que tem a condição atual do momento dele de comprar a 50, 100, 150 reais por mês e ficar variando entre esses valores, porque está passando por um processo de reorganização financeira. Ele não é um solteiro ou um divorciado. Ele tem uma família, ou tem, às vezes, a pensão dos filhos, sabe? Tem outros compromissos financeiros que ele está honrando para poder aportar mais, comprar mais mensalmente. Então, o que eu recomendo é aquilo que eu pratico. E o que eu pratico é a compra mensal. Ter essa constância é muito importante para o médio e longo prazo, os retornos financeiros que teremos e nos beneficiará. A compra mensal, ela cria um hábito muito saudável e muito bom, certo? Que tem esse fator muito importante. Juntando isso, a compra mensal com o fator dos juros compostos, do efeito bola de neve, do acúmulo e o reinvestimento daquele retorno financeiro que você teve, não esqueça-se, colocamos o nosso dinheiro para trabalhar para nós e esperamos um retorno financeiro. E principalmente no médio e longo prazo, porque a nossa visão, a nossa mentalidade é sobre sermos sócios de empreendimentos, negócios e termos ativos que já estão faturando, que já estão tendo rentabilidade, que já estão nos dando retorno, ok? Isso traz muito mais uma segurança para médio e longo prazo. E juntando esse fator aos fatores dos juros compostos, do efeito bola de neve, do acúmulo e do reinvestimento daquilo que já temos investido, torna-se muito melhor e muito mais eficaz o potencial dos investimentos que teremos. Ok, pessoal? E hoje, esse foi o assunto principal que eu queria conversar com vocês, ativos. E por que temos esses ativos?
e outras séries aí de questionamentos que conversei aqui com vocês. Agradeço a você por ter ficado até o final e não perca os próximos episódios da série Dinheiro, seu melhor empregado. Até mais e fui!